Olá, queridos, graça e paz, bom dia, bem-vindos a mais uma aula dos 5 Ministérios, da Escola dos 5 Ministérios. Hoje nós estamos na 11ª aula da Escola dos 5 Ministérios, com um projeto O Caminho do Vencedor e com o subtítulo A Economia de Deus. A palavra economia na Bíblia, economia de Deus, significa o governo de Deus completo, a organização, a administração de Deus. Há alguns anos atrás o Senhor nos chamou a montar a Escola dos 5 Ministérios. A Escola dos 5 Ministérios é uma ferramenta preparada para ensinar todos aqueles que querem de uma forma gratuita, simples e com profundidade das Escrituras. Lembrando que nós não estamos aqui fazendo um culto, apesar de tudo que envolve Deus é cultuar a Deus. Mas aqui é uma aula, é uma escola, então você vai aprender a palavra de uma forma simples e bem coerente. Abaixo desse vídeo vai ter o link do nosso grupo do WhatsApp privado, onde você pode estar entrando e participar. Lá eu posto banner, lá eu posto livros, estudos, e nós podemos estar interagindo, tirando dúvidas e aprendendo junto. Também embaixo estará também do grupo do Telegram e do grupo do Facebook da Escola dos 5 Ministérios. Vou te dar alguns minutos para que você possa compartilhar esse link dessa live com os seus amigos no Instagram, no Facebook, nos grupos da sua cidade, no WhatsApp, nos grupos de Facebook de compra e venda, para que essa live possa alcançar mais pessoas. Fazendo isso, você também está fazendo um trabalho dos 5 ministérios, que é evangelizar. Você está sendo um condutor de boas novas. Ok, queridos? Então eu vou te dar 2 minutinhos para você compartilhar. Enquanto você compartilha aí, eu vou estar compartilhando aqui também no meu computador. Deus te abençoe, já voltamos, oramos e começamos nossa aula.
Vamos começar, queridos? Que bom que você está aqui comigo, seja bem-vindo. Vamos orar, já tem alguns irmãos aí já. Vai entrando, vai colocando o seu nome, né, que você está participando conosco. Teremos uma aula hoje poderosa, maravilhosa mesmo. Eu acredito que será extraordinária a aula de hoje. Amém? Vamos lá, vamos orar ao Senhor, né? Vamos falar com o Papai do Céu, para a gente dar início à nossa aula. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós apresentamos a nossa vida, mais uma aula, a 11ª aula da Escola dos 5 Ministérios online gratuito. Senhor, do caminho do vencedor, queremos ser vencedores, mais que vencedores, queremos entender toda a economia de Deus, toda a administração de Deus. Por isso, Pai, derrama do Teu Espírito sobre nós hoje. Ó Senhor Jesus, clamamos pela Tua presença. Ó Senhor Jesus, abençoamos cada pessoa que vai conectar conosco, conectar o nosso espírito com o espírito dessa pessoa, porque somos um só espírito, um só corpo, um só Deus, um só batismo. Pai, o Teu Espírito está dentro de nós, nos dando vida e vida eterna, mas também está sobre nós, nos capacitando, transformando a nossa vida como estatura de varão perfeito. Pai, amadurece o povo de Deus, Senhor. Traz eles ver a Tua graça e a Tua glória, ver as Tuas maravilhas. Pai, abençoa cada pessoa. Abençoa cada pastor, cada igreja, cada ministro do Evangelho, cada irmão que leva a Tua palavra, cada irmão em Cristo que está conduzindo o Teu Evangelho, multiplicando a Tua semente, enviando o Teu Espírito a alcançar corações. Por isso hoje, Pai, nós oramos e pedimos a Tua bênção sobre todos eles, sobre essa aula, que o mesmo Espírito de revelação e de sabedoria que habita em nós nesse exato momento, frutifique também na vida desses irmãos que estão aí nos assistindo nesse dia. Nós Te agradecemos, Te glorificamos hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Vamos começar então a nossa aula de hoje. Temos aí já 2 pessoas. Coloca um oi aí, pessoal. Coloca um oi aí para mim saber que você está aí conosco, ok? Vamos lá. Palavra do Senhor, hoje a 11ª aula. Nós vamos começar entendendo, né, da onde nós paramos. Nós paramos aqui em Cristo, mas para que você entenda aonde eu quero chegar e o que eu quero ensinar nessa aula, o que nós queremos aprender, eu preciso fazer uma retrospectiva com você, tá? Nós sabemos que existe uma eternidade passada e existe uma eternidade futura, né, aonde será o nosso destino. A eternidade passada é o homem original, é o homem a qual Deus criou perfeito, corpo, alma e espírito, com todos os seus atributos perfeitos. Mas na eternidade futura seremos novamente o homem perfeito, corpo, alma e espírito, um só Deus, um com Deus, um com Cristo, seremos um com Ele, através do Espírito. Então, nesse intermédio aqui, né, da eternidade passada, pensa que esse quadro aqui é a eternidade passada, e pensa que esse quadro aqui é a eternidade futura. Você agora esquece essas 2 eternidades e foca agora na era do homem. Nós chamamos a era humana. Essa era humana é constituída de 7.000 anos, porque Deus, Ele construiu a terra em 7 dias, Ele criou a terra em 7 dias, e quando Ele formou a terra em 7 dias, essa é a era da terra, essa é a era humana. 7 dias para 7.000 anos, porque Pedro diz, apóstolo Pedro, que um dia para Deus é como 1.000 anos e 1.000 anos para Deus é como um dia. Então, querido, entendendo isso, nós entendemos que Deus começou então a partir de Adão, a partir do pecado de Adão, em Gênesis capítulo 3, do 7 ao 17, Adão cai, Adão e Eva caem, e Adão, a palavra Adão vem de humanidade, então aquela humanidade original, ela cai, e ela morre automaticamente no seu espírito. O seu fôlego de vida continua, mas o seu espírito, ele se perde, perdendo então ali o contato com o mundo de Deus, desconectando, perdendo a comunhão de Deus, que é comunhão quer dizer ser um, perdeu a comunhão com Deus, perdeu também a consciência do Espírito, perdeu aquilo que Deus é, o plano eterno de Deus. Por isso que o homem não entende a economia de Deus, não entende o caminho do vencedor, porque ele não tem mais, o homem natural não tem a consciência de Deus,
e ele perdeu a intuição, o que Deus fala, o que Deus pensa, o que Deus é e o que Deus deseja. Então, esse homem em Adão, ele pecou e ele foi condenado à morte eterna. Então, a eternidade futura do homem seria a morte eterna, porque em Adão entrou a morte, a semente das trevas. A semente das trevas é a morte. O espírito do anticristo entrou juntamente com o pecado é a morte. E, Romanos capítulo 5, versículo 12, eu vou anotar aqui, Romanos 5, 12 vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte. Então esse homem, ele se tornou alma vivente. Por quê? Porque o espírito do homem morreu e ele se tornou alma vivente. Então esse homem aqui, em Adão, o homem Adão, a palavra Adão vem de humanidade, por isso que Adão é o primeiro Adão e Jesus ele é o último Adão, porque é a segunda humanidade, a segunda semente. Então em Adão entrou a primeira semente, chamada a semente das trevas, ou a semente do pecado, ou o espírito do anticristo, que gera agora no homem essa morte, esse afastamento. E ele sempre está tentando influenciar a alma vivente. Ele quer que a alma do homem viva, tenha prazeres, tenha vontade, tenha emoções, tenha pensamentos próprios, separado do caminho do vencedor e da economia de Deus. Então esse homem, ele se afastou de Deus, porque a alma dele agora, através do espírito do anticristo, começa a agir por conta própria, por isso que ele é rebelde. Então em Adão também, mas em Adão Deus começa o processo, e eu chamo de processo de restauração do homem. Em Adão, como assim, pastor? Em Adão Deus profetiza a semente, Lembra que entrou uma semente das trevas, do pecado? Então Deus profetiza a semente. Semente vem de sêmen, vem de vida, vem de uma nova geração, porque essa geração estava condenada. Então Deus precisa profetizar uma nova geração. Em Adão ele diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele vai ler assim, que do ventre da mulher nasceria uma semente, essa semente pisaria a cabeça de Satanás, e a semente da serpente morderia o calcanhar da semente que nasceria de Eva. Então aqui no princípio, Deus já declara o processo, a economia, o governo, o processo de restauração do homem em Adão. Porém, essa geração de Adão, que agora está carregando uma profecia da semente, ela tem tanto a semente da alma vivente, mas ela está carregando dela uma profecia que virá uma semente nova. Ela cai nos anjos caídos, porque os anjos caídos, que aqueles que foram banidos do céu com Satanás, está lá em Gênesis capítulo 6, de 1 a 10, vai dizer que eles coabitaram. Então eles geraram uma terceira raça na terra, chamada raça híbrida, os neofilins, os teofilins, os anaquins. E aí Deus precisa intervir na terra para proteger a sua semente em Noé, separando Noé, fazendo ele construir a arca. A arca foi a representatividade de Cristo, e ela é a proteção da semente que está vindo para Cristo, porque Cristo é a semente que vai nascer. Mas depois que tem o dilúvio, Noé sai da arca, Noé também já cai, e ele constrói, a descendência de Noé constrói a Torre de Babel com Nimrod. E aí Deus precisa novamente intervir na terra, como interviu em Adão. Em Adão, Deus fez um cordeiro. Nós podemos colocar aqui, em Adão Deus fez o cordeiro, ele sacrificou o cordeiro. Em Noé, ele fez a arca. Em Abraão, ele preparou novamente o cordeiro. Em Moisés, ele deu a lei. Vamos colocar aqui a lei. Entendeu? Sempre Deus está intervindo na terra para poder trazer e guardar a semente que a qual o Senhor estava preservando, que era Cristo. Então aqui em Noé o Senhor prepara a arca para que o homem seja salvo do dilúvio. Em Abraão o Senhor prepara o cordeiro para sacrificar no lugar de Isaac, E o Senhor em Abraão, depois da Torre de Babel, a Torre de Babel foi o primeiro governo
o anticristo, o primeiro governo, a primeira maneira que Satanás tentou governar a terra foi na Torre de Babel, que depois virou a Babilônia e vai virar a Babilônia de Apocalipse. Então aqui o Senhor precisa intervir de novo na terra, separando a humanidade. Adão agora vai virar duas humanidades, uma em Abraão e o restante da terra, que nós chamamos de gentios, aqueles que não são judeus. Então o Senhor continua guardando a semente, mas novamente o povo precisa ir para o Egito por causa da fome que veio sobre a terra, e ele começa a se perder por 430 anos no Egito. Por 430 anos, então Deus precisa novamente intervir, preparando Moisés, que é a simbologia de Jesus, para salvar a semente. Essa semente é tirada da terra do Egito, e quando o Senhor tira da terra do Egito, o Senhor percebe que eles já caíram 4 vezes, e eles podem voltar a cair, como caíram várias vezes. Mas agora o Senhor dá para o homem a lei como tutor. Como o pai ainda não está na terra para proteger o homem, para proteger essa geração, essa semente que está vindo, então Deus precisa dar um tutor para proteger até que venha o pai para a terra, até que venha Cristo, que é o pai. Entendeu, irmãos? Quem está entendendo aí? Até que venha Cristo, que é o pai. Então o Senhor dá a lei, o tutor. Quem é a lei? A lei é o primeiro contrato entregado a Moisés. A Bíblia diz em João 1,17 que a lei foi dada por Moisés. Por que o Senhor deu a lei por Moisés? É muito fácil. A lei que foi dada em Moisés, ela tem, nós já falamos sobre ela, nós vamos repetir algumas coisas hoje. Ela tem um contrato do Velho Testamento, ou da Antiga Aliança. Ela tem 2 cláusulas: se eu obedecer todas as leis e cumprir todos os preceitos, então a bênção ocorrerá e me alcançará. Mas ela também tem uma segunda cláusula, que se eu não obedecer, não dar ouvido e não obedecer todos os preceitos da lei e também os 10 mandamentos, a maldição correrá e me alcançará. Então, eu posso destacar, dentro dessas 2, que nós vamos falar do segundo contrato hoje, a bênção e a maldição. A bênção e a maldição. Na primeira aliança, a bênção e a maldição depende totalmente do homem. Mas e a segunda? Depende de quem? Totalmente do homem. Totalmente do homem. Mas é a segunda. Nós vamos aprender isso hoje. Então, querido, chegando em Moisés, o Senhor entrega a lei, que são 613 preceitos da lei, 10 mandamentos. Então é um contrato com 2 cláusulas, com 10 mandamentos, 613 preceitos dentro dos 10 mandamentos, 365 preceitos proibitivos, que vai proibir o homem, quer dizer, um por dia, e 248 cumpritivos, que eu tenho que cumprir a lei. Então isso é o resultado da antiga aliança, que nós chamamos de lei, que em Gálatas, capítulo 3, Gálatas, vai dizer que ele é o tutor. Amém? Amém aí, queridos? Que bacana isso aí, né? Vai entendendo, porque aí você vai ter. O que nós temos feito aqui com a Escola dos 5 Ministérios, querido, é pegar a lupa de Deus, que está muito pequenininha, e ampliar ela para que você entenda tudo o que Deus tem feito, fará e fez por nós. Amém, querido? Então, quando chegou em Moisés, o Senhor deu o tutor. 1400 anos de Cristo, antes de Cristo, o Senhor deu o tutor. Para quê? Para proteger, para guardar, para estar guardando até que viesse a Cristo. A lei, ela tem um propósito.
Gálatas, Paulo vai dizer em Romanos 7 que a lei, ela é santa, justa, ela é boa, santa e justa. Então ela é perfeita, a lei é perfeita. Quem não é perfeito é o homem, porque não consegue cumprir. A lei revelou 3 coisas para o homem. Primeiro, que o homem, quem era Deus? Um Deus perfeito, um Deus maravilhoso. Segundo, a lei revelou quem era o homem, porque como o homem não conseguia cumprir a lei, ele não conseguia ser abençoado por completo. Ele sempre era amaldiçoado, sempre a maldição o alcançava. Nós precisamos entender o que é maldição e o que é bênção. Nós precisamos entender o que é maldição e o que é bênção, porque nós temos uma equivocação sobre o que é maldição e o que é bênção. O que é maldição? Morte. O que é a maldição que vai correr e alcançar o homem? A morte. E o que é bênção? A vida. Presta atenção, pastor, quer dizer que a minha casa não é bênção? Não, irmão, é misericórdia de Deus. Quer dizer que o meu salário não é bênção? Não também, querido, é misericórdia. A bênção que Deus profetizou em Abraão foi que Jesus recebesse o Espírito, e com esse Espírito daria vida, e toda a terra seria bendita, todas as famílias da terra seriam benditas na geração ou na descendência de Abraão. Então quer dizer que maldição e bênção não é dinheiro, e não é dificuldade, não é problemas, não é doença, não é isso, não é especificamente isso. Quando Deus diz da bênção e da maldição, lógico que eu sei, bendito será entrar, bendito será o sair, bendito será o alimento das suas vacas, porque tem vida, tem coisa, está gerando vida, porque tudo que é vida é bênção de Deus, e tudo que é morte é maldição. Então presta atenção, o homem era maldito, todo homem era maldito, porque ele não conseguia cumprir o primeiro contrato da lei. Como ele não conseguia cumprir o primeiro contrato da lei, a maldição corria, o alcançava e o destruía. Ele morria de novo, ele vivia na morte do pecado, mostrando ao homem, lembra, a lei mostrou quem era Deus e quem era o homem, mostrando ao homem que o homem até Jesus era o mesmo homem chamado Adão, a semente morta, a semente perdida. Por que o homem nunca conseguia cumprir a lei, querido? Porque ele não tinha a vida dentro dele, ele não cumpria, o Espírito que é a vida não estava nele, ele não recebia o Espírito. Para ele receber o Espírito, ele tinha que cumprir toda a lei. Lembra, Tiago capítulo 2, do 10 a 11, vai dizer que se tropeçar em um ponto da lei, sou réu de todas elas. Entendeu, querido? Então presta atenção, que bacana isso aqui. Por quê? Porque isso está me dando um entendimento completo de todas as coisas, estou compreendendo. Chegando então, a lei, ela começa então a entrar em vigor, e o homem começa a perceber que ele cada vez está se perdendo de Deus, cada vez está se afastando de Deus, e que ele ainda é uma alma vivente, a alma dele sempre está querendo. Por exemplo, no jardim do Éden, Adão decidiu comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eu posso colocar que a minha alma, quando ela vive, eu estou dando legalidade para a árvore do bem e do mal. Que árvore é essa? Livre arbítrio. O meu reino, entendeu? O reino meu é o meu reino, o reino do homem. E quando eu vivo o meu reino, eu automaticamente vivo o reino de Satanás. Então, quando o homem se deparava com as leis de Deus, ele batia na lei e a alma dele não conseguia vencer. Não cobiçará, mas a alma dele cobiçava, e quando ele cobiçava, ele transgredia a lei, era réu de todas elas. A maldição continuava sobre o homem. Qual maldição? A morte. O homem continuava morto eternamente. Amém, irmão? Vou colocar aqui, ó. Vida, morte. Entendeu? Então o homem continuava, ele não conseguia ter a vida plena, ele tinha morte, a morte continuava nele, ele continuava com o espírito morto, ele continuava sem a comunhão com o Pai, sem entender o plano eterno de Deus e sem saber como decidir igual a Deus.
Entendeu aqui a alma vivente? Essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Entendeu? Agora a profecia, né, a semente que foi declarada em Adão, foi profetizada em Abraão e foi frutificada em Jesus, é a vida, a semente da vida, o Espírito Santo, o Espírito vivificante. Que Espírito vivificante é esse? É ao contrário, né? É que agora, em vez da minha alma viver, a minha alma vai morrer. E é a árvore da vida. A árvore da vida. Então, Adão escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Cristo escolheu a árvore da vida. O Espírito de Deus, o próprio Deus. A árvore da vida, querido, do jardim é o próprio Deus, é o próprio Espírito, é o próprio Cristo. Amém? Também é a videira verdadeira. Ok? Vou até anotar. A videira verdadeira também. Então, nós já começamos a entender o panorâmica da restauração de Deus. Ok? Quando o Senhor chega e Ele nasce, o fruto, a semente, na plenitude do tempo, que está escrito lá em Efésios capítulo 1, do 3 ao 17, vai dizer que o Senhor, na plenitude do tempo, Ele veio ao mundo e trouxe a congregar todas as coisas novamente nele. Mas o que é mais interessante, que eu quero destacar aqui aos irmãos, é que Adão era o primeiro filho que morreu. Então, por 4.000 anos, não existiu filho na terra, não existiu a palavra pai. Então, Jesus, ele é o segundo filho, ou o último Adão, ou o primeiro filho de espírito vivificante sobre a terra. Agora, depois de 4.000 anos, Deus tem sobre a terra um filho. Esse filho, ele é a semente, ele é o sêmen, ele é a vida, ele é o Espírito de Deus sobre a terra, o próprio Deus na terra. Então agora existe uma pessoa, um homem sobre a terra, Doménica e Viviane, um homem sobre a terra que tem conscientemente, tem o que? Ele tem comunhão com o Pai, ele é um com o Pai. Então o Pai agora, ele interage nos dois mundos, porque ele é o Espírito que está no céu, mas ele tem um corpo que habita na terra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Pai agora, ele trouxe agora a consciência dele para a terra, a plena vontade do projeto do vencedor, a economia de Deus, a organização de Deus. E agora tem um homem sobre a terra chamado Jesus, que agora sabe o que Deus quer, sabe o que o Pai quer, fala o que o Pai quer, pensa como o Pai quer, não faz a sua vontade, mas faz a vontade do Pai. Mas ele é somente um filho. Entendeu aí? Esse foi o resumo, gastamos meia hora nesse resumo. Chegamos aqui em Cristo, agora nós vamos descobrir como Cristo ele recebeu, ele cumpriu o primeiro contrato. Por quê? Para Jesus resgatar o homem, precisava cumprir o primeiro contrato, precisava cumprir os 10 mandamentos, cumprir as duas cláusulas, os 10 mandamentos, 613 preceitos. E Jesus cumpriu como? Praticando princípios. Vou colocar aqui, ó. O que é princípio? Jesus cumpriu princípios, a palavra, o próprio Cristo, aquilo que estava no princípio, o Senhor trouxe para nós. Então vamos entender isso na Bíblia agora. Primeira coisa que nós precisamos aprender, voltamos lá em João capítulo 1, versículo 17. Agora nós vamos ler muito texto, querido.
Só recapitulando, presta atenção aí, a Emiliana, a Domérica, os irmãos que estão online. Gênesis 3,15, o Senhor profetizou a palavra, ok? Ele profetizou a palavra. Em Gênesis capítulo 12, o Senhor profetizou, ele profetizou a semente que havia de vir. Em Gênesis capítulo 12, ele profetizou a promessa em Abraão, ele confirmou. Em Deuteronômio 28, do 1 ao 20, ele deu a lei para o homem. A lei é um contrato com 2 cláusulas, 10 mandamentos, 613 preceitos, 365 proibitivos, 248 cumpritivos, ok? E em Mateus 3, antes de nós chegarmos a Mateus, vamos primeiro para Mateus. Mateus está um pouquinho para trás de João, né? 3. Nós lemos ontem, mas vamos ler hoje de novo, querido, para a gente ter um perfeito entendimento. Mateus capítulo 3, do 13 ao 17, vai anotando aí. Nós já estamos aqui em Cristo, ok? Já falamos de João 2,15, quando ele entrou no templo e a religião o repreendeu, em vez da religião o trazer para perto, levava para longe. Olha aí o irmão Zé online conosco aí, ó, evangelista Zé, irmão José, evangelista. Vamos lá, no versículo 16, vamos ler a partir do 13 para que você entenda o processo que Jesus está fazendo. Porque agora, esse homem chamado Jesus, que nasceu da mesma maneira que Adão, né, do Espírito tocando a terra que era Maria, e se tornou alma vivente, né, porque a alma dele ainda tinha desejos, emoções. Então agora esse Jesus, em Mateus 3, ele precisa agora, aos 30 anos, cumprir a vontade do Pai, e agora ele vai para o Jordão, e chega diante de João Batista, e quando ele chega diante de João Batista tenta capturar a alma de Jesus, dizendo: não, Senhor, o Senhor vem até mim. Ele diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Senhor vem até mim, para que eu te batize. Mas na verdade, Jesus, quem tinha que me batizar era o Senhor. Jesus então, lá no versículo 15, ele diz: Jesus porém respondendo disse: deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Então olha só, automaticamente o espírito do anticristo tentou influenciar Jesus. A morte tentou influenciar a alma. Sempre o espírito do anticristo vai estar fora, e ele vai tentar influenciar de fora para dentro. Presta atenção nisso aqui. Sempre o espírito do anticristo, que é o mundo, nós vamos falar isso sobre amanhã, ele vai tentar influenciar de fora para dentro a sua alma, e o Espírito Santo vai influenciar de dentro para fora. É o contrário, mas presta atenção que ele tentou influenciar Jesus, e Jesus já cortou, porque Jesus escolheu a árvore da vida, a semente da vida, o Espírito Santo, ok? O Espírito vivificante. Então ele diz: não, tem que se cumprir a vontade do Pai, me batize. Então João batizou, e a Bíblia diz: sendo Jesus batizado, subiu logo das águas, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer, ou me comprazo. Então nesse exato momento, Deus agora tem um filho sobre a terra, o primeiro filho original, o primeiro filho transformado, um filho perfeito, varão, estatura perfeita. Aqui Cristo recebeu a vida, o Espírito eterno agora sobre Cristo, dentro de Cristo, sobre Cristo, e agora Cristo vai começar a fazer o seu ministério. O que significa? Que ele recebeu a promessa de Abraão, que foi profetizada ou declarada em Adão. Nesse exato momento, Cristo agora recebe a promessa. E como foi que Cristo recebeu essa promessa? Porque para Cristo receber a promessa de Abraão, Cristo tem que cumprir a lei. Porque nenhum homem conseguiu cumprir a lei até Cristo. Então todos os homens, por mais perfeitos que eles eram, eles não conseguiam, e eles se tornavam o quê? Malditos, eles continuavam debaixo da morte. Mas quando Cristo cumpriu todas as coisas, a Bíblia diz que Jesus consolidou, e agora Jesus não está debaixo mais da maldição, mas está debaixo da bênção.
Entendendo então que existe dois paradigmas. Toda essa geração antes de Jesus, 4.000 anos, todos eles tinham o céu fechado sobre ele. Por quê? Porque nunca ouviu-se Deus dizer: este é o meu filho amado. Mas Cristo, quando ele cumpriu a lei, o céu se abriu completamente. E a Bíblia diz que todo o céu que estava, todas as bênçãos espirituais, presta atenção, irmão. Volta lá em Deuteronômio 28. Diz assim, ó, Deuteronômio 28, versículo de 1 a 6. Deuteronômio, olha, quando ele cumpriu a lei, ele recebeu a bênção de Abraão. Quais bênçãos? Ele diz assim, ó: e será que, se ouvindo a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão a ti e te alcançarão, quando vires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, bendito o teu cesto, bendita a maçadeira, bendito será o entrares e ao saíres, bendito. Então, quando Cristo cumpriu a lei, descendo as águas, sendo batizado, mergulhado nas águas, mergulhado na palavra, mergulhado no cumprimento da vontade de Deus, da economia de Deus, a minha Bíblia diz que nesse exato momento Jesus, ele recebeu toda a bênção de Abraão. Toda a bênção de Abraão caiu sobre Jesus. Como o senhor pode dizer isso, pastor? Gálatas, vamos lá. E ele, cumprindo a primeira cláusula, a segunda cláusula da velha aliança, da lei, não tem mais vigor sobre Jesus. Não tem mais força contra Jesus. Vamos lá. Presta atenção, querido. Gálatas capítulo 3. Já encontrou aí 3? A partir do versículo 6, o Senhor vai falar quem é filho de Abraão, quem é realmente descendente de Abraão. Todo descendente é herdeiro da promessa. Então, como que Cristo herdou isso? Presta atenção, versículo 6: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Presta atenção, Deus tinha feito uma promessa para Abraão, e Abraão não creu nessa promessa pela lei, ele creu pela fé. E fé, segundo Gálatas capítulo 5, versículo 6, vai dizer que a fé ela só é operada pelo amor. Então Abraão creu no amor de Deus para com ele, a ponto dele viver pela fé e não pela lei, porque a lei não tem sentimento. A fé, ela tem o sentimento do amor de Deus para conosco, não do nosso amor para com Deus, mas do amor dele para conosco. Então, de repente, ele diz: 7, sabei, pois, que os que são da fé, repete comigo aí em casa, sabeis, pois, que os que são da fé, olha só, os que são da fé, são filhos de Abraão. Então, peraí, Christopher, olhando esse texto, então os filhos de Abraão não é Israel, não é os judeus. Os filhos de Abraão é quem? Os da fé. Todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que crê em Cristo é filho de Abraão. Sendo filho de Abraão, é herdeiro da promessa. Você entendeu? Então nós somos herdeiros de tudo que Cristo conquistou, que Deus profetizou em Abraão, não porque nós nascemos dos judeus. É por isso, irmão, vou chegar pertinho aqui,
Você não precisa ser judaizante, não precisa guardar o sábado, não precisa tocar shofar, não precisa usar kippá, não precisa celebrar as festas, não precisa comer ervas amargas, o cordeiro, celebrar Páscoa. Por quê? Porque você não é judeu, você é filho de Abraão, descendente, herdeiro e cordeiro com Cristo de tudo pela fé. Olha lá, 8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, então presta atenção, quando Deus profetizou aqui, ó, Deus diz, ó, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios e não pela lei, pela fé e não pela lei, presta atenção, os gentios anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Quer dizer, quem foi que recebeu a primeira notícia, as boas novas, o Evangelho? Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Te darei um herdeiro, e desse herdeiro virá a semente, que vai abençoar toda a família da terra. Então Abraão creu. Então o Senhor, prevendo que o Senhor teria que justificar pela fé e não pela lei os gentios, então o Senhor já anunciou primeiro a Abraão. Então o Evangelho não veio com Cristo em si, mas veio por Cristo, mas foi anunciado a Abraão. Presta atenção que bacana isso aqui, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Isso, se agora presta atenção, por que que Deus anunciou o Evangelho a Abraão? É aí que você tem que entender, o que significa Evangelho? Boa notícia, boas novas. Qual era a boa notícia que havia aqui na época de Abraão? Maldição e morte. Ninguém cumpria a lei, maldição e morte. Todos que são da descendência de Adão, morte. Aí Deus diz a Abraão, ei, não vou te dar uma má notícia, eu vou te dar um Evangelho. Qual? A boa notícia, que toda a família será bendita em ti. Presta atenção, irmão, que top isso aqui. 9, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão, porque ele creu. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo olha, da maldição. Então, todo aquele que está debaixo do tutor hoje, está debaixo da maldição, porque o tutor só vai dizer não fazer, fazer, não fazer, fazer, não fazer, fazer. E a lei, o tutor, ele corrige, ele condena. Mas Cristo não, Cristo é o Pai que se fez carne e veio morar na terra conosco. Então agora é diferente essa realidade, porque todos aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo da maldição. O que é maldição? Morte, trevas, o espírito anticristo, a alma vivente, a árvore do bem e do mal, o reino de mim mesmo, o meu livre-arbítrio. Mas todo aquele que é da fé, olha lá, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecem em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente, 11, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Por isso é o Espírito vivificante, viverá pela fé. Amém, irmãos? Olha lá, continuamos, 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Esse versículo ele está dizendo aqui, ó, presta atenção, Cristo. Ele está dizendo, ninguém é justificado pela lei, ok? Mas se alguém cumprir a lei, ele viverá por a lei, ele dará vida. Jesus cumpriu a lei. Quando Jesus cumpriu essa lei, ele pode agora gerar vida. Ele tem o que? A bênção de Abraão, que é vida, que é a vida eterna. Presta atenção, irmão. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quer dizer, Cristo veio e me resgatou do tutor. Não é mais o tutor que manda em mim, agora é Cristo. Cristo me resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para a bênção de Abraão. Presta atenção, maldito. Então olha o que o Senhor fez. Não dá para mim anotar aqui, mas todo ser humano antes de Jesus Cristo era maldito. Só Cristo sobre a face da terra era bendito, tinha vida. O que Cristo fez? Trocou de lugar com a gente.
Ele pegou a bênção dele e deu para nós, e ele pegou a nossa maldição e colocou sobre ele. Por isso que ele diz lá, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por quê? Quando ele cumpriu a lei, ele tomou a lei para ele, fazendo-se maldito por nós. Aí ele diz, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora presta atenção, 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, quer dizer, para que essa bênção aqui, ó, ela chegasse em Jesus, e Jesus a nós, que somos os gentios, que não somos judeus segundo a carne, ele diz assim, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Então Jesus, presta atenção, no versículo 14, para que a bênção, não é bênçãos, então a bênção de Abraão não são muitas, é uma só, porque dentro dessa um só tem todas as outras. É igual, eu quero ter felicidade, eu quero ter paz, eu quero ter alegria, então eu preciso de Jesus, porque dentro de Jesus está todas essas coisas: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Entendeu aí ou não, pessoal? A imagem parece que está ruim, né? Conecta aí para ver. Vê se a imagem está ruim. Tá bom aí? A imagem tá bom, pessoal? O áudio tá bom também? Então vamos lá, continuamos. Preste atenção. Então entendemos que Jesus, ele recebeu essa promessa, a bênção. Então, querido, existe uma promessa e uma bênção. A bênção é receber a promessa que está contida em Abraão, que chama a semente, o Espírito Santo. Quando Jesus recebe o Espírito Santo, ele cumpriu, ele só recebeu a bênção completa, e essa bênção veio até nós através que Cristo cumpriu a lei. Como Cristo cumpriu a lei? Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Como que Cristo cumpriu a lei? Romanos capítulo 10, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Nós lemos ontem, vamos ler hoje de novo. Ele diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração, Paulo escrevendo a Romanos diz: olha, o desejo que eu tenho no meu coração, o bom desejo que tenho do bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel, é para a sua salvação. Paulo desejava que Israel fosse salvo. Israel fosse salvo não pela lei, mas pela fé em Cristo Jesus, ok? Porque Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça e a verdade. João 1,17, a graça e a verdade. Essa graça e a verdade só se recebe crendo e confessando, pela fé. Olha lá, ele diz, 2, porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, eles têm muito cuidado por Deus, tem zelo, mas não com entendimento, porque eles não têm o Espírito para entender as coisas. Porquanto
não conhecendo a justiça de Deus e procurando se estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Olha esse texto, irmão. Você precisa analisar o texto e entender o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, ó: não conhecendo a justiça de Deus. O que? Deus deu a lei para eles conhecerem a justiça de Deus, mas eles não conheceram a justiça de Deus que vem pela fé, que Cristo já nos justificou. Então eles estabeleceram, olha lá, não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça. Como, Cristo? Eu procuro estabelecer a minha própria justiça, Cristo. Sabe como, Cristo? Tentando cumprir a lei. Porque se eu consigo cumprir a lei, o que eu vou fazer? Mas fui eu que cumpri. E cumprir a lei, tentar cumprir a lei que nenhum homem consegue, é a minha justiça própria. Mas eu fiz, eu jejuei, mas eu orei, mas eu guardei o sábado, eu não comi carne de porco. Então eu estou tentando me justificar por minha própria conta. Isso não é fé. Por quê, pastor? Porque a descendência de Abraão não veio pela lei. Porque a lei natural da vida humana, Abraão não podia ter filho, porque Sara era estéril e Abraão já era velho. Mas pela fé, o Senhor deu um filho a Abraão, a descendência de Isaac, nasceu Jesus. Presta atenção, irmão. E ele vai dizer, estabelecendo a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, que é Cristo. Porque o fim da lei é Cristo. Então, quando chegou Cristo, Cristo trouxe o fim da lei. O fim da lei. Por quê? Porque agora Cristo estabeleceu um novo princípio. Princípio que é Jesus pela palavra e não mais pela lei. Olha só, vamos lá. O fim de Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, presta atenção. O fim da lei é Cristo para todo aquele que... Vou colocar aqui, todo aquele que crê. Você crê que foi justificado em Cristo? Então é o fim da lei para você. Se você não crê, então a lei está em vigor. Você não tem um pai, você tem um Senhor. O Senhor lei. Você tem ainda um tutor sobre a sua vida. Entendeu aí, irmão? Vamos lá. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por ela. Então, como Jesus cumpriu a lei, ele pode viver pela lei. Ele pode agora estabelecer novo caminho, porque ele viveu, ele cumpriu a lei. Como que Jesus cumpriu a lei? Romanos 13, vamos lá. Vamos ler muitos textos hoje, querido, porque para a gente correr. Olha lá, Romanos 13, versículo 8 diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama a outros cumpriu a lei. Como que Jesus cumpriu a lei, irmão? Como que Jesus cumpriu a lei? No amor. Quando Jesus amou ao Pai, porque Jesus, querido, o que nós precisamos entender é que Jesus não amou o homem, mesmo Jesus sendo Deus. Jesus amou o Pai, e ele amou o Pai diferente de Adão, que amou o seu eu, que amou a si mesmo, que amou Eva. Jesus amou o Pai. Então a Bíblia diz: aquele que ama os outros, cumpriu a lei, porque ele amou. Então, quando Jesus amou acima da sua própria vida, amou o Pai
e a vontade do Pai para com essa humanidade, a vontade da economia do Pai, ele cumpriu a lei, ele cumpriu os 10 mandamentos e os 613 preceitos. Como? Olha lá, com efeito, ele vai dizer, Paulo, aos Romanos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume. Era Paulo dizendo assim, ó, não mata, não adultera, não faz isso, não... se você inventar alguma outra lei aí, inventar mais lei, que vocês gostam de inventar lei, então, tudo isso se resume em um só. O que? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quando Cristo amou, ele cumpriu a lei. Por quê, pastor? Porque, querido, se eu amo o meu próximo, eu não vou adulterar com a esposa dele. Se eu amo o meu próximo, eu não vou matar ele. Se eu amo o meu próximo, se o amor de Deus está em mim, eu não vou cobiçar, não vou querer roubar, porque eu sei que Deus me ama tanto que vai me dar o que eu preciso. Cristo, ele entendeu o amor de Deus. Quando Cristo foi amado por Deus a ponto, de cumprir João, capítulo 1 João, vai lá, 1 João, finalzinho aí, 1 João, finalzinho, perto de Apocalipse. Quatro. Vamos ver a partir de 16, 4:16, 1 João 4:16. Olha o que diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Nós temos que conhecer como Cristo conheceu e crer como Cristo creu no amor que Deus tem por ele, por nós. Aí ele diz: Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Olha a semente aí, ok? Nisto é perfeito o amor. Qual é o perfeito amor? Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Não importa o que virá, nós tenhamos confiança. No que? Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então Cristo amou o Pai de tal maneira, porque ele entendeu que o Pai o amava sobre todas as coisas. O Pai o amou perfeitamente, como ele entendeu, então ele cumpriu a lei. Cumprindo essa lei, e quando ele cumpriu a lei, vamos lá para Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus 5,17, querido, anota aí. Posso ler? Ele diz assim: não cuideis que vim abolir a lei, ou destruir a lei, ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então a lei, ela vai até o final dos 7 anos da grande tribulação, na verdade até o final de todas as coisas, até o grande trono branco. Por quê? Porque tem que se cumprir a lei. Como que se cumpre a lei? O amor prevalecendo. Como ainda tem pessoas que não têm o amor de Deus dentro dele, ele não entende o amor de Deus, a lei ainda está em vigor, ela é um tutor para a humanidade. Porque se não tiver lei, as pessoas se tornam anarquistas, elas vão banir, elas vão se autodestruir, como aconteceu
na Torre de Babel, como aconteceu com os anjos, como aconteceu no Jardim do Éden, como aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, e aí vai cada dia o homem. Por que o homem foi se destruindo? Porque não havia lei. Entendeu, irmão? Então presta atenção, em Mateus capítulo 5, 17, o Senhor diz: olha, eu não vim destruir a lei, pelo contrário, eu vim cumprir ela, e ele cumpriu. Como que ele cumpriu? Entendendo o amor de Deus. Então ele diz assim: nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Jesus entendeu o amor do Pai, e entendendo o amor, ele manifestou o amor. Entendeu aí, querido? Lucas 16, 16. Não, perdão, Mateus 22. Mateus 22, versículo 34. Mateus 22, versículo 34. O Senhor vai falar da lei, ok? Ok, Cristo? Por quê? Porque o Senhor só pode nos dar a salvação, só pode receber a bênção de Abraão, só pode receber a semente completa, que é o Espírito Santo dentro dele. Ele é a semente que viria, se ele cumprir a lei. Então, olha só: e os fariseus, ouvindo o que ele fazia e emudecer os saduceus, reuniu-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Percebe que esse fariseu, judeu de Israel, ele pergunta qual é o grande mandamento da lei. Ele não pergunta como seremos salvos, como seremos resgatados, como o Senhor vai salvar a gente, transformar a nossa vida. Ele só pergunta qual é o grande mandamento da lei. Jesus responde para ele, presta atenção. E Jesus disse: amarás o seu Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Percebe que o Senhor repete os dois primeiros mandamentos da lei: amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás o seu próximo como a si mesmo. Então, quando nós observamos isso, é o que aconteceu em 4.000 anos. Em 4.000 anos, nunca ninguém conseguiu amar a Deus acima de todas as coisas. É impossível para o homem amar a Deus acima de todas as coisas, mas também é impossível para o homem amar o seu próximo. Mas tudo se resumiu em amor. Então, a clave aqui em Adão é o quê? Que Adão perdeu. Como que Adão morreu? Porque Adão deixou de entender o amor de Deus. Na verdade, Adão disse para Deus: olha, Adão, olha Deus, eu acho que o Senhor não me ama tanto assim, porque o Senhor não quer me deixar comer da árvore da vida. O Senhor não me ama tanto. E quando Adão comeu da árvore da vida, Adão teve um problema com Deus. Ele desconfiou do amor completo de Deus. Por isso que Deus diz para esse povo da lei, dizendo: olha, o mandamento maior, ou o que se resume toda a lei, é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. Eles disseram: é impossível. Então, se é impossível, eu sou a sua solução, pela fé. Por isso que ele diz, presta atenção, por isso que ele diz que aquele que cumpre a lei, só cumpre a lei pelo amor. Entendeu aí? Então o que acontece? O que Deus estava dizendo para esse fariseu? Cristo:
Estava dizendo assim: olha, é muito simples a lei. O maior mandamento é assim: ama a Deus acima de todas as coisas. O que esse fariseu entendeu? Isso eu já faço. Porque esse povo da lei, eles pegaram a lei e transformaram ela em uma religião. E religião se pratica fora e não dentro. E uma religião, então na cabeça desse judeu, desse fariseu, ele amava a Deus acima de todas as coisas. Mas Deus sabe que ele nunca amou a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque ele cobiçava, porque ele era tentado, porque ele blasfemava, porque ele fazia coisas que envergonhavam a Deus, como Adão. Ele vivia ainda na morte, entendeu? Então olha só, mas o que Jesus fez? Jesus começou a mudar agora essa característica. Jesus agora começou a revelar, através, quando ele recebeu a lei, quando ele cumpriu a lei e recebeu pelo amor, morrendo na cruz por nós, ele agora nos deu um livre acesso a um novo caminho. Ele agora nos deixou o segundo contrato. E esse segundo contrato, ele é extraordinário, porque esse contrato nós chamamos de nova aliança, que foi feito com o sangue de Jesus, que nós chamamos de novo contrato. Ele tem 4 cláusulas e um mandamento só, ao contrário do primeiro, que é 2 cláusulas e 10 mandamentos, 613 preceitos. Esse não, é um contrato, ou segundo contrato, ou novo contrato, com 4 cláusulas e um mandamento. Vamos ver o que Jesus deixou para nós? Vamos lá, Hebreus capítulo 8, e a gente vai terminar aqui. Presta atenção que agora o Senhor, Ele vai nos dar um novo contrato, porque quando Cristo levanta aquele cálice, e aquela copa, e aquele pão, e Ele diz: esse é o cálice da nova aliança, que é o sangue dele derramado, é o Cordeiro Pascual que já morreu. Por isso que nós não comemoramos a Páscoa mais, porque a Páscoa aponta para o Cordeiro que vai morrer, a ceia aponta para o Cristo que já morreu. Então, quando você comemora a Páscoa, você está dizendo que Jesus ainda vai morrer. É anticristo, é anti-Messias, é anticristo. Isso é o espírito do anticristo da igreja. Mas quando você celebra a ceia, você diz: o Cristo já morreu por mim. Vamos lá, versículo 9, Hebreus 8, 9. Estamos terminando, irmão, estamos terminando a 11ª aula. Ele diz assim: não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, que é a aliança da lei. Não é com essa aliança que o Senhor está fazendo agora. Ele diz: como não permaneceram naquela minha aliança, ninguém cumpriu essa aliança da lei. Como não permaneceram na minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois destes dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu entendimento. Então presta atenção, essa lei estava na tábua de pedra. Jesus disse: olha, eu vou pegar agora o Espírito Santo, e que o Espírito Santo agora é essa lei, e ele, que é o próprio Cristo. O Espírito Santo está representando Cristo. Cristo é a palavra, é a lei, é o verbo. Então ele diz: porei a minha lei no seu entendimento, na alma, e em seu coração a escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Primeira cláusula: colocarei essa lei dentro do seu entendimento e no seu coração. Mas presta atenção, quem vai colocar no coração do homem e no entendimento? Deus, não é o homem. Então, o segundo contrato, a primeira cláusula, quem tem que cumprir é Deus. No primeira aliança, quem tinha que cumprir as 2 cláusulas era o homem, para que Deus abençoasse. Na nova aliança, é Deus que vai colocar a lei no meu entendimento e escrever no meu coração. Segunda cláusula: eu serei por Deus e ele será meu povo. Quer dizer, é Deus que vai ser nosso. Deus será primeiro nosso Deus, para depois nós sermos povo dele. Terceira cláusula:
não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, Deus o menor deles até o maior. Quer dizer, o Senhor está dizendo: agora não precisa você me conhecer, não precisa que ninguém ensine um ao outro a me conhecer. Não, por quê? Porque como eu coloquei a lei no seu entendimento, escrevi no teu coração, e eu sou o teu Deus, e você será, eu me revelarei a vocês. Percebe que a terceira cláusula é Deus se revelando para nós. Último, versículo 12: porque serei misericordioso para com a sua iniquidade, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo: nova aliança envelheceu a primeira, ora o que foi tornado velho, esse envelheceu, perto está de acabar. Então, quando o Senhor envelheceu essa aliança, por quê? Primeira cláusula da nova aliança em Cristo, do sangue de Cristo, aquele que é pela fé. A nova aliança se recebe pela fé. Ele diz: colocarei a lei no seu entendimento, escreverei no seu coração. Primeira cláusula. Segunda: eu serei o seu Deus e vocês serão meu povo. Terceira cláusula: olha, ninguém precisa vos ensinar nada, porque eu vou me revelar. Quarta cláusula: dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Agora, essa cláusula, essas quatro cláusulas que Deus vai fazer por nós, Ele não pediu nada para nós, Ele só deixou um mandamento para a gente cumprir. Se eu cumprir esse único mandamento, eu recebo todas as coisas. Qual o mandamento, pastor? Vamos lá, João, e a gente vai parar aqui. João capítulo 15, versículo 7. Vamos lá, 7, João 15, 7 diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Olha que revelação poderosa. Ele diz: se estiverdes em mim, como que eu estou nele? E as minhas palavras em vós, como que eu estou nele e ele em mim? Através do Espírito, através de crer e confessar. Nisto é glorificado, é exaltado o Pai. O quê? Que eu dei muito fruto. Fruto o quê? Que eu manifeste isso. 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Olha só, presta atenção, irmão. Talvez você já esqueceu essa pregação. Ele diz: como o Pai me amou, como o Pai amou a Jesus, e pelo amor Ele cumpriu a lei. Ele diz: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Então, da mesma maneira que o Pai amou Jesus, Jesus também amou a nós. Aí ele vai dizer: permanecer no meu. Ele não diz permaneça no amor do Pai, ele diz permaneça no meu amor, no amor de Jesus. Olha só, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como que eu permaneço no amor do Pai? Eu só cumpro a lei permanecendo no amor de Cristo. Como que eu como que eu permaneço no amor de Cristo? Cumprindo o seu mandamento. Amém, irmãos? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Olha que tremendo isso. Jesus guardou os mandamentos do Pai, por isso que ele permaneceu no amor do Pai, e ele cumpriu a lei. Ele diz: se você guardar o meu mandamento, você permanece no meu amor. Olha só, 11. Tenho-vos dito isso para que o vosso gozo, a alegria, permaneça em vós,
e o vosso gozo seja completo. Vou repetir: tenho-vos dito isso para que o meu gozo, a alegria de Jesus, permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Nós só temos a alegria completa quando Jesus coloca a alegria dele em nós. O meu mandamento é este. Então o Senhor vai dizer o único mandamento dele, que nós temos que cumprir da segunda aliança. Ele diz: e o meu mandamento é este, que ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então qual é o único mandamento de Jesus? Que nós possamos amar as pessoas, amar o mundo, amar as pessoas como Ele nos amou. Da mesma forma que Jesus nos amou, eu consigo amar as pessoas. Da mesma forma que as pessoas que Jesus me perdoou, morreu no meu lugar para receber a promessa por mim, se tornou maldito em meu lugar, o Senhor diz: faça igual. Então você cumpre também a lei. Como que eu cumpro a lei? Cumprindo o único mandamento. E o único mandamento é amor. Amar a Deus e amar as pessoas da mesma forma que Ele nos amou. Entendeu aí, irmão? Eu vou parar, chega? Chega por hoje, vocês estão desanimados. Só tem uma pessoa aí, só Emiliane. É doido, é muita coisa, irmãos. É muita coisa numa aula só. Olha aqui que é isso. Poderoso demais, né? Vamos orar, quero te abençoar. Lembrando, compartilha essa aula com mais amigos, compartilhar com todas as suas redes sociais. Não esqueça, nesse domingo nós temos culto presencial com 30% da capacidade. É obrigatório máscara, não esqueça a sua máscara. Nós teremos álcool em gel e distanciamento nas cadeiras, né, do espaço físico. Lembrando também que agora em abril nós vamos ter terceira imersão da Escola dos 5 Ministérios. Logo vai sair o link para você poder fazer a sua inscrição. Dia 11 de abril, toda a igreja de Colorado, todos os irmãos de Colorado estarão reunidos lá de frente da Câmara Municipal, às 3 horas da tarde, para um grande clamor pela nossa cidade. Isso está sendo organizado pela Ordem de Pastores aqui de Colorado do Oeste. Você é o nosso convidado. Querido, também não esqueça que nós temos 31 Life Homes na nossa cidade. Life Homes são encontros semanais nas casas, 31 casas. Life Home significa vida nas casas. Se você quer participar de uma, entre em contato conosco aí pelas redes sociais. Os canais das redes sociais estão abertos: WhatsApp, Facebook, Instagram. Entre em contato lá nos grupos e vamos interagir e aprender mais. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, obrigado por essa aula. Ó Senhor Jesus, derrama a Tua presença, a Tua glória. Senhor, estamos sendo cheios da Tua presença, estamos entendendo o Teu Espírito, entendendo a Tua palavra, descobrindo novidade de vida todos os dias. Obrigado por entender o complemento da Tua palavra, entender tudo que o Senhor está revelando a nós. O Teu amor é aquilo que nos faz ter alegria, o Teu amor é que nos faz cumprir toda a lei, o Teu amor nos dá livre acesso. Quando eu entendo o Teu amor para comigo, eu consigo vencer todas as dificuldades da minha vida. Eu abençoo cada irmão hoje, nessa tarde. Muito obrigado hoje para todos sempre. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Tenha uma boa tarde e até amanhã, né? Sexta-feira nós teremos a última aula, né, dessa semana e voltamos na semana que vem. Deus te abençoe. Graça e paz.